E aí galera, tudo bem? Então a nossa aula de hoje, dia 13, nós vamos ver um pouquinho de matemática e um pouquinho de história, tá? Começando com matemática. Lá na página 12, da apostila grossa, tá? Lembra que a aula passada a gente viu um pouquinho dos números acima de 100, tá? Nós vamos continuar vendo esses números. Então vamos lá, página 12. Tá falando lá que um leão adulto pode pesar até 220 kg. 220 kg. Um leão, tá? 220 kg. Você sabe ler este número? Né? 220 kg. Quando nós chegamos, então nós vimos o 100, quando nós chegamos no 200, o que acontece? Começa tudo de novo, até o 300. Então vai começar lá, 201, 202, 203 e assim por diante. A mesma coisa do 1, 2, 3, só que agora com 200, né? 201, 200, até chegar no 300, que muda depois, beleza? Copie aqui o maior número do quadro da página 10. Vamos lá na página 10. Olhem lá qual que é o maior número do quadro. Maior número do quadro é o 200, certo? 200. Beleza. Este é o número 200. Ele tem duas centenas. Então, se o número 100, ele tem uma centena, certo? Centena. O número 200 tem duas centenas, certo? O número 300 tem 3 centenas e assim por diante. É igual lá com o número 10, que é uma dezena. O 20 são duas dezenas, assim por diante. A mesma coisa acontece na centena. Então 100 é uma centena, que é aquele quadradão grande lá do material dourado. 200 são duas centenas, 300, 3 centenas. Então, por exemplo, é aniversário do meu filho, eu vou encomendar os salgadinhos da festa. Eu chego lá para a mulher e falo: moça, eu quero 2 centenas de coxinha. Quantas coxinhas que eu vou estar pedindo? 200 coxinhas, tá? Eu quero 300 centenas de risoles. Eu vou estar pedindo 300 risoles, tá? Opa, eu falei 300 centenas, não. 3 centenas, perdão. 3 centenas de risoles. 300 risoles, beleza? Então, o número 200, eles são duas centenas, tá? Lembrando lá, sempre o último aqui é a unidade. Depois da unidade, a dezena. E depois a centena. Então, esse número ele tem 2 centenas, 0 dezenas e 0 unidades, certo? Ele só tem 2 centenas, beleza? Tá. Nesse quadro, escrevemos um algarismo em cada espaço para indicar as centenas, as dezenas e as unidades. Foi o que eu fiz aqui. Indiquei a centena, a dezena e a unidade. Observe estes números representados em quadros de ordens. Então, tem lá um número 211. Acompanhe na apostila de vocês, tá? Para vocês não se perderem. Nós temos o número 211. E depois, no outro, temos o número 85. Deixa eu apagar aqui. Depois nós temos o 85, certo? Eles estão na apostila, esses dois números. Lembrando que o último lá é sempre a unidade, depois a dezena e depois a centena. Aqui é a mesma coisa. Unidade e dezena. Não tem centena aqui, não tem mais número. Como se fosse um zero aqui, tá? Então, no 211, eu tenho 2 centenas, que é 200, certo? Eu tenho uma dezena e uma unidade, 211, certo? No número 85, eu tenho 8 dezenas, 80, e 5 unidades, certo?
certo? É isso que a apostila está mostrando para vocês. Está mostrando ali também como que pode representar o 200 com material dourado. Se o material dourado, uma barrinha daquela grandona lá, quadrada, né, que é uma barrinha assim, é 100, para representar o 200, como que eu vou fazer para representar o 200? Se uma dessa é 100, eu pego duas barrinhas dessas para representar o 200. Então é isso que ele está mostrando ali na apostila para vocês, tá? Página 13, gente. Vamos lá. Usamos a palavra 200 para indicar que o número tem 2 algarismos nas centenas, tá? Veja esses exemplos. Então, tá em exemplos lá. 208, até o 200 está em verdinho para vocês saberem. 290, 257 e 266, beleza? Depois, está pedindo para vocês observarem o quadro a seguir. Então, tem um quadro lá. Vocês vão olhar que está faltando alguns números. Vocês vão preencher esses números seguindo as instruções. Primeiro, a primeira linha com os números de 1 em 1 até 200. Tá? Então, a primeira linha tem 191, 192, 193. Qual que vem depois de 193? 194, 195. Vocês vão preenchendo de 1 em 1 até chegar no último lá, que é 200, certo? Cuidado, já tem os números lá. Então vocês têm que olhar os números que já tem para não colocar, para não repetir, senão não vai chegar no 200, beleza? Letra B. Confira se no quadro estão todos os números de 191 até 250. Em ordem do menor para o maior, tá? Então vocês vão conferir lá para ver se tá esses números. Depois, desenhe mais uma linha no final da tabela e continue a sequência dos números. Então, gente, os números lá vão terminar até o 250, tá falando que vocês preencheram até o 200, mas podem preencher até o 250. Terminou no 250, vocês vão acrescentar mais uma linha lá no final da tabela e preencher até o 260. Depois do 250 vem 251, 252 e assim por diante até o 260, beleza? Só que essa linha vocês que vão desenhar, tá? Página 14. Explique por que o número 267 é maior do que o 167. Gente, por que o número 267 é maior do que o 167? Por que será que ele é maior? Primeiro, é 200. O 200 já é maior que 100. Você pode já dar essa explicação. Segundo, vocês podem fazer lá o centena, dezena e unidade. Certo? O 2 na centena já é maior que o 1 na unidade, na centena do 167. Então, logicamente, ele também será maior, tá? É isso. Então, vocês observam aqui, ó, a centena e a centena. O 2 é maior que o 1, tá? Mas, ao longo vocês já vão saber que o 200 é maior que 100. Então, logicamente, o 200 é maior que o 267 é maior que 167, certo? Número 5. Qual número é maior que 187 ou 197? E explique a sua resposta. Qual número que é maior? Vocês vão fazer sozinho. O 187 ou o 197? E o porquê que ele é maior, beleza? 6. Em cada item, marque com um X o menor número. Então, na letra A, temos o número 125 e 152. Qual que é o menor agora? 125, né? Porque ele vem antes do 152. Letra B, 213 e 231. Qual que é o menor? Quem que é menor, o 13 ou o 31?
13. Então, 213 é menor que 231. Letra C e D podem fazer sozinhos. Qual que é menor? 117 ou 117? Ou 159, 195? Qual que é menor, tá? A letra C e D vocês vão fazer sozinhos. 7. Complete as sequências contando de 2 em 2. Então, agora não é de 1 em 1. 101, 102, 103. É de 2 em 2. Então, tem lá 100. De 2 em 2 vai para 102. Depois de 102 é de 2 em 2. 104. Depois 106. Depois 108. Depois 110. Depois 112, 114, 116. Tá? Letra B. 115 foi para 117. Por quê? Ó, 115, 16, 17. 116, 117. De 2 em 2. Depois, 117, 118, 119. Depois, 120, 121. E assim por diante. Podem fazer a letra B e a letra C. E na número 8, vocês vão completar as sequências contando de 10 em 10. Então, tem lá 120, de 10 em 10. 130, depois 140, 150, 160. Esse é de 10 em 10. Se vocês não conseguirem fazer assim de cabeça, conta no dedinho. Depois, o que vem depois do 130? Eu vou contar de 10 em 10, então vou contar 10 dedinhos. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. 10, depois, assim por diante. Tá? Esse é de 10 em 10. Como atividade para vocês fazerem sozinhos, eu vou deixar o caderno de atividades. Caderno de atividades, página 31 e 32. E também vou deixar umas partes do caderno do futuro para vocês fazerem. Página 36 e 37, tá? Gente, o caderno de atividades nós vamos corrigir na live sexta, tá? Então, façam esse primeiro e quando sobrar um tempinho vocês façam o caderno do futuro, tá? Então, agora, nós vamos para a história, beleza? Página apostila grossa também. Página 6, tá? Vamos lá para a história, página 6. Deixa eu abrir aqui a minha. Então, beleza. Nós vimos lá na última aula em História o que eram as fontes históricas, os objetos que contavam um pouquinho de história. Nós vimos lá a questão do cinema, que teve um trabalho para vocês fazerem, tá? Então, agora nós vamos ver outras fontes históricas, tá? Outros tipos, objetos que são fontes históricas também. Então, na página 6 está dizendo o seguinte: vamos conhecer outras fontes históricas. Os vasos de cerâmicas indígenas, por exemplo, são objetos que mostram parte da maneira de viver do povo que o produziu. O povo Assurine do Xingu, que vive no Pará, produz vasos para armazenar e servir alimentos e líquidos. Observe essas imagens de potes de cerâmicas indígenas criados por este povo. Então tem as fotinhas lá dos vasos que eles fazem, tá? A arte em cerâmica dos quilombolas recupera lembranças da história dessas comunidades. Então esses tipos de vaso que eles fazem, gente, recupera a história deles lá do passado, tá? Então é uma questão de cultura isso. Então eles fazem esses vasos para relembrar e remeter aquela cultura que eles viveram lá no passado, certo? Lá na página 7, as outras imagens de vasos cerâmicas produzidos para armazenar e transportar água, criados por mulheres do quilombo de Itamatatiuia, no Maranhão. Esses são outros tipos de vasos também criados por cerâmica que são da cultura dos quilombolas. Essas são as mulheres que fizeram, tá?
Número 1. Converse com o professor e os colegas sobre as diferenças que vocês notaram entre as cerâmicas do Quilombo Itamatatiuia e as cerâmicas do povo Assurini do Xingu. Quais as diferenças entre os vasos, gente? Então vamos lá. Um ele é mais gordinho, né? O outro ele é mais magrinho. Um é mais baixo, o outro é mais alto. Um tem desenhos, o outro não tem. Tá? Então esses são os tipos, as diferenças que a gente vê. A respeito das cerâmicas produzidas no Quilombo e pelo povo Assurini do Xingu, marque o X na alternativa correta. Primeiro, essas cerâmicas são fontes históricas porque refletem a maneira de viver de quilombolas e de indígenas, tá? Ou essas cerâmicas não são fontes históricas porque tais vasos não nos permitem obter informações sobre a maneira de viver de quilombolas e indígenas. A primeira, né? Elas são fontes históricas, elas mostram pra gente a cultura dos quilombolas e dos indígenas, como que eles viviam, como que eles vivem, o que eles fazem. Então são fontes históricas sim, tá? Depois, você estudou que ao pesquisar a história de pessoas e de objetos, podemos descobrir diversos acontecimentos. Por isso, para obtermos informações sobre algo que aconteceu, usamos fontes históricas variáveis. Tá? E a página 8 é algumas atividadezinhas. Vamos lá. Lembre-se das fontes que você estudou até agora e responda a essas questões. Número 1. Indique as informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas. Então, vocês vão circular as informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas. Primeiro, informações sobre lugares. Pode ser descoberta sobre fontes históricas? Pode, certo? Podem circular essa. Informações sobre pessoas. Também tem como? Sim, né? Através de fotos, vídeos, também pode circular. Informações sobre vestimentas. Também. Informações sobre costumes. A gente acabou de ver. Né, os costumes dos quilombolas, dos indígenas. Então, gente, todos esses, eles podem ser descobertos por meio de fontes históricas, tá? Podem circular todos. Número 2. Utilize as palavras do quadro para completar a frase a seguir. Então, tem as palavras passado e fontes históricas. Então, a frase vai ficar da seguinte maneira. Por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado, tá? Então, por meio de fontes históricas, nós descobrimos o que aconteceu lá no passado, porque já aconteceu. E a número 3, para descobrirmos histórias do passado, é preciso reunir alguns documentos. Ajude a personagem Ana a atravessar o labirinto, passando por exemplos de fontes históricas, até chegar ao final do labirinto. Então tem a personagem lá no labirinto, tem umas abelhinhas e tem algumas fontes históricas. Vocês têm que fazer a Ana chegar até o outro lado, passando pelas fontes históricas, certo? Isso é para vocês darem uma brincadinha. E atividade para vocês fazerem o caderno de atividades. Vocês fizerem sozinhos, nós vamos corrigir na live, página 71. Beleza? Até amanhã então, gente.